Olá a todos, vamos continuar a nossa associação de resistores. Vimos que uma associação de resistores é a reunião de dois ou mais resistores em um circuito elétrico. Há diversas formas de se associarem os resistores. Podemos ter uma associação em série, podemos ter uma associação em paralelo, podemos ter uma associação mista. Vamos verificar as características de cada um desses tipos de associações. A associação de resistores em série. Vemos que um final de um resistor é ligado diretamente ao início de outro resistor e assim por diante. Temos no caso aí dois resistores associados em série. Esses dois resistores, eles podem ser substituídos por um único resistor, chamado resistor equivalente da associação. E esse resistor, ele pode ser obtido matematicamente somando-se os valores das resistências dos dois resistores iniciais, R1 mais R2. Se aplicarmos uma tensão V de uma fonte a esse conjunto associado em série, teremos que a tensão total vai ficar distribuída entre os resistores associados, de maneira que a soma das tensões elétricas medidas entre os terminais do resistor 1 e do resistor 2 vai ser igual ao valor da tensão total. A corrente elétrica é a mesma em todos os componentes associados em série. No caso, temos dois componentes, então a corrente total vai ser I1 igual a I2, que é igual a esse I total. Vejamos um exemplo. Temos uma fonte de 100 volts alimentando dois resistores de 25 ohms. Qual o valor da intensidade total? Vamos simplificar o circuito, transformando num circuito que nós já conhecemos. Uma fonte de 100 volts e agora um resistor equivalente, que produz o mesmo efeito dos dois que estavam associados em série. O primeiro passo é encontrar o valor desse resistor equivalente. Basta somar os resistores associados. 25 mais 25, 50 ohms. Agora, aplicando o triângulo da lei de Ohm, conhecemos a tensão elétrica de 100 volts, conhecemos a intensidade de corrente? Não. Conhecemos o resistor equivalente? Sim. Então, encontramos essa intensidade de corrente dividindo a tensão no alto pelo resistor equivalente embaixo. 100 dividido por 50, uma intensidade de 2 amperes percorre o resistor equivalente. Essa intensidade é a mesma intensidade do conjunto de resistores, pois os circuitos são equivalentes. Vamos exercitar. Temos uma associação em série de resistores R1 e R2 e R3, conectados e ligados a uma fonte de tensão V. Sabendo-se que R1 é igual a 10 ohms, R2 é igual a 20 ohms e R3 30 ohms, e essa tensão da fonte vale 12 volts, determine o REC, a resistência equivalente do circuito, a corrente elétrica que circula pelo circuito e as tensões elétricas em cada resistor, V1, V2 e V3. Procure resolver sem antes ver as respostas no quadro a seguir. Pronto. Temos aqui as respostas. Você aplicando aqueles conhecimentos anteriormente vistos, você conseguirá chegar a esses objetivos. Vamos agora para a associação em paralelo. Na associação em paralelo, observe que o início de um resistor é ligado ao início do outro. O final de um resistor é ligado ao final do outro. E o conjunto da obra pode ser ligado a uma fonte. Quais são as características? Nesse tipo de associação, a tensão elétrica aplicada ao conjunto é a mesma em todos os componentes. Todos os resistores, todos os componentes que estiverem em paralelo
estão submetidos ao mesmo nível de tensão. No caso aí temos 2 resistores, então a tensão elétrica no primeiro é igual à tensão elétrica no segundo, que é igual à tensão elétrica da fonte. A intensidade de corrente elétrica em cada resistor depende do valor do resistor e também da tensão aplicada. A intensidade total vai ser a soma das intensidades de corrente em cada resistor. O resistor equivalente é obtido de 2 formas. Caso nós tenhamos apenas 2 resistores, nós podemos fazer que o produto dos 2, dividido pela soma dos 2, vai nos apresentar o resistor equivalente. Ou também, de modo geral, genérico, se tivermos mais de 2 resistores, nós podemos usar a expressão que o inverso do resistor equivalente vai ser igual à soma dos inversos dos resistores associados. Esse caso de cima, essa fórmula de cima é um caso mais geral. E essa fórmula de baixo, usada apenas para 2 resistores. O resistor obtido assim vai ser o resistor equivalente da associação. Vamos ver um exemplo. Temos aqui uma fonte de 100 volts aplicado a um resistor R1 de 5 ohms e um resistor R2 de 20 ohms. Vamos descobrir qual é o valor da intensidade de corrente total e o valor da intensidade de corrente em cada resistor. Primeiro temos que encontrar o resistor equivalente. O resistor equivalente, como já falamos, pode ser obtido pelo produto dos 2 resistores dividido pela soma dos 2 resistores. 5 vezes 20 dividido por 5 mais 20. O segundo passo é encontrar o valor da intensidade de corrente total através ali do circuito equivalente. Temos a tensão total, já temos agora o resistor equivalente total e aplicando o triângulo da lei de Ohm, encontramos 100 dividido por 4 vai dar 25 amperes. Veja agora esse circuito. Temos um circuito elétrico simples composto de 2 resistores. 2 resistores, o R1 de 4 ohms e o R2 de 6 ohms, conectados em paralelo. Desenhe o diagrama elétrico desse circuito. Calcule o valor da resistência equivalente do circuito. Determine a corrente elétrica que flui através de cada resistor e calcule a corrente total do circuito. Resolva antes de observar as respostas na folha seguinte. Pronto, temos aí as respostas dessa questão. Na associação mista de resistores, vamos observar características da associação em série e da associação em paralelo. Por isso, é preciso primeiro decompor esse circuito, para que possamos observar as características de cada um dos tipos de associações que nós já vimos anteriormente. Como vamos fazer isso? Vamos ver um exemplo já já. Observando essa figura, você tem um resistor R1 que está em série com 2 que estão em paralelo. Primeiramente, vamos decompor o circuito até chegar ao resistor equivalente total. Decomposição, como assim? Olha, temos a primeira situação, 3 resistores. Podemos resolver essa associação em paralelo, composta pelo resistor R2 e R3, e encontrar o resistor RA. Primeiro passo, então, nós vamos multiplicar R2 vezes R3, dividir por R2 mais R3. O resultado vai ser esse resistor RA, que ainda não é o resistor equivalente total.
ele vai ficar em série com o resistor R1. Agora, o resistor RA em série com o resistor R1 vai dar lugar ao resistor equivalente total dessa associação. Pronto, agora encontramos o resistor equivalente total. Faça a mesma coisa para esse circuito que nós temos aí vindo na tela. Um passo a passo até encontrar o resistor equivalente. Segue a resposta. 30 e 60 em paralelo vão dar lugar a um resistor de 20 ohms. 20 ohms vai ficar em série com 10 ohms. O resistor equivalente total será 30 ohms. A corrente total vai ser a divisão da tensão elétrica pelo resistor de 30 ohms, ou seja, 4 amperes. Se você pegar esses 4 amperes, multiplicar no circuito intermediário por 20 ohms e por 10 ohms, você vai encontrar a tensão elétrica nesses dois resistores. E essa tensão em cima do resistor de 20 ohms é a mesma tensão em cima do resistor de 30 ohms e 60 ohms. Deixamos um exercício para que você possa aplicar esses conhecimentos da associação mista. Logo na sequência, teremos as respostas apresentadas. Bons estudos!